Hoje a gente precisa ter um papo muito sério. Sério porque você também está pagando por essa besteira que eu vou conversar e mostrar para vocês aqui no vídeo. Gente, eu tenho uma revista que eu acompanho, que é a revista Questão de Ciência. Vocês precisam acompanhar essa revista, precisam seguir a página da Questão de Ciência, conhecer o Instituto Questão de Ciência. Vou deixar aqui linkado a página, a revista, o site, para vocês acompanharem, porque é algo realmente muito bem feito e que vai engrandecer o seu conhecimento com toda certeza. Teve um texto que eu achei tão bom e trouxe uma novidade para mim que eu quero trazer praticamente na íntegra para vocês. Tanto é que eu pedi autorização para a Natália Pasternak, ela é a presidente do Instituto Questão de Ciência, e o artigo que eu vou falar para vocês hoje, que eu quero ler, foi escrito pela Ana Carpa, que é professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, e o Mauro Bertotti, que é professor titular do Instituto de Química da USP. Então, talvez são pessoas que entendem, né? A gente precisa escutar quando um especialista fala. Quando uma farmacêutica, quando um químico vai falar de um fármaco, vamos escutar. Esse texto chama O Químico e o Príncipe, o papel do cientista contra a pseudociência. Pessoal, o trabalho que a Questão de Ciência faz no Brasil é extremamente importante. E nós aqui da Resistência Científica, que somos um grupo de divulgadores científicos no YouTube, pode ter certeza que também temos o papel e nós não podemos baixar a cabeça para pseudociência nenhum. Doa a quem doer, doa ao amiguinho que for, o mediquinho que for aqui, sinto muito, meu filho, é pseudociência. Enfim, vamos lá. Um químico inglês, professor Mark Lorke, encaminhou uma respeitosa carta à Sua Alteza Príncipe Charles, questionando a sugestão do tratamento do gado com homeopatia, o que, na opinião do herdeiro do trono britânico, evitaria o uso excessivo de antibióticos. Isso aconteceu em 2016, ou seja, recentemente aí, né, o príncipe Charles deu a opinião, não, vamos tratar o gado com homeopatia porque isso vai reduzir os antibióticos. Consideramos muito improvável que o príncipe fizesse uma proposta equivalente nos dias de hoje, pois desde 2018 a Inglaterra aboliu a homeopatia do seu sistema público de saúde, depois de acentuado declínio no uso de 1996 a 2016. O número de prescrições de remédios homeopáticos diminuiu de 170 mil para menos de 10 mil. Ou seja, está acontecendo nesses países, né, um levante dos cientistas para mostrar que a homeopatia não é ciência. Não é ciência. Se ela não é ciência, a gente vai conversar o porquê que você e por que o SUS não deve gastar dinheiro com pseudagem. Tudo bem? A gente vai explicar para vocês o porquê. E nós no Brasil devemos seguir o exemplo da Inglaterra. É por isso que não podemos nos calar. Na carta, o professor Locke diz que, uma vez que o príncipe Charles sugeriu o uso de homeopatia numa reunião com vários cientistas e funcionários do governo, ele, o príncipe, se via como uma pessoa qualificada para discorrer sobre o tema. Portanto, o químico se sentiu à vontade para trocar algumas ideias com Sua Alteza sobre esse tema bastante controverso. Se você quer utilizar a sua ideia frente a cientistas, quer dizer que você consegue discutir no mesmo tom, então vamos discutir, vamos ver se você vai conseguir responder as minhas questões. Aplicando as premissas da homeopatia, o que ele vai escrever na carta, né, para conversar com esse príncipe. Propôs o uso da cafeína para o tratamento da insônia, de tal forma que fossem feitas inúmeras diluições, e no final do processo, a cafeína contida em uma xícara de café estaria diluída em um volume de água similar ao do sistema solar. Pela homeopatia, esta água seria capaz de armazenar informações relativas à cafeína. Sendo assim, ele pergunta ao príncipe como a água se lembra da substância inicial, mas não das impurezas. Gente, para eu explicar melhor para vocês o que aconteceu aqui, eu vou trazer também uma outra entrevista que saiu lá na Super Interessante, que eu vou deixar linkado. Como que funciona
homeopatia, ela tem o princípio da potencialização, isto é, uma substância é diluída em água, álcool ou açúcar, muitas e muitas vezes. Então, é isso que acontece. Eu tomo remédio para dor de cabeça homeopática. Então, ele pegou, por exemplo, a dipirona e vai diluir a dipirona muitas e muitas vezes. Como que é essa diluir a dipirona? Então eu tomo uma cápsula aqui que tem 100 miligramas. Ele vai diluir, vai ficar uns 5 miligramas, uns 5 miligramas. Então vou estar tomando um pouquinho todo dia, vai funcionar alguma coisa, né? Se você acha isso, você tá errado. Vamos lá. A diluição mais comum é chamada de C30, que significa que para uma substância ativa foi diluída 30 vezes na proporção de 100 para 1. Para a gente simplificar o que acontece, para conter uma única substância ativa, a pílula homeopática nessa diluição teria que ter o diâmetro equivalente à distância entre o Sol e a Terra. Ou seja, 149,6 milhões de quilômetros, diz o professor emérito da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Ou seja, os remédios homeopáticos mais comuns não contêm uma única molécula de princípio ativo. Gente, isso aqui é importante a gente falar porque as pessoas não sabem, entende? Muitos pacientes tomam achando que a melhora dele se deve ao remédio. E a melhora dele se deve ao efeito placebo. Entende? O que é o efeito placebo? O efeito placebo é quando você está tomando uma pílula de açúcar, acredita que aquilo ali é o remédio que vai te curar e você melhora. O efeito placebo, ele existe. Ele existe. Tanto é que qualquer remédio, para ser um bom remédio, tem que ser superior ao placebo. A gente tem grupos, testes que são feitos para avaliar um remédio de dor de cabeça, um remédio daquilo outro. Vai ter um grupo de pessoas que vai tomar o remédio e vai ter um grupo que vai tomar o placebo. E você percebe que o grupo que tomou placebo em relação a que não tomou nada, teve uma melhora. Só que em comparação ao que tomou remédio de verdade, o que tomou remédio de verdade melhorou muito mais. Então, a gente já conhece o efeito disso. A gente já conhece que só o fato da pessoa ir para o hospital procurar ajuda, ela já começa a melhorar. Só o fato de ela ser atendida por um médico. Se o atendimento for bom, melhor ainda. Só o fato do médico estar prescrevendo ali. Essa questão de você saber que vai melhorar, porque aquele remédio vai te ajudar, já ajuda no processo da cura, entendeu? Para vocês entenderem o que foi dito aqui, a distância, a distância da Terra ao Sol tem que ter o tamanho de uma cápsula, para você tomar e ter uma molécula ativa. Ou seja, a pessoa está tomando nada, não tem molécula ativa ali. É tal coisa, então é uma dipirona diluída, faz de conta. Você não vai estar tomando nada, não vai ter mais dipirona ali. Tudo bem? E aí ele fala da premissa da impureza. Porque o que a homeopatia fala? Da memória da água, Ou seja, vocês entenderam que essa diluição teria um princípio ativo para o tamanho do sistema solar, basicamente. Tá, uma molécula para tudo isso. Tudo bem, vamos lá. O padrão ouro para a pureza da água, você vai usar aquela... De onde vai vir essa água? Essa água tem que ser super pura, então, para dar certo isso, Mas aí o padrão ouro para a pureza da água, utilizada por químicos analíticos, é de 10 partes de impureza para 1 bilhão de partes de água. E utilizando as diluições preconizadas pela homeopatia, a quantidade de impureza superaria a quantidade de cafeína, que foi o exemplo que ele deu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eu não falei que eles vão utilizar, vão pegar, faz de conta que isso aqui é o remédio. Eles vão pegar uma gota desse remédio, diluir para 100 gotas de álcool, de outra coisa lá. Então, eles vão pegar uma gota daquela diluição e diluir para mais 100 gotas da outra solução, de água, de álcool. E aí vão chacoalhar 100 vezes. Tem que bater 100 vezes. Tá? Se for 99 já não funciona. Depois vai tirar uma gota, jogar mais em outra 100. Você vai fazendo isso. Até que no final não sobrou mais molécula ali. Sobrou a memória da água. Porém, a gente tem que lembrar que a água não é 100% pura. Ela tem impurezas. Pega uma garrafinha de água mineral, olha lá atrás.
Ali não tem só H2O, gente, tem mais um monte de coisa. E até os químicos analíticos, quando pegam uma água que tem que ser o mais pura possível, vai ter essa quantidade de impurezas, 100 partes de impurezas para 1 bilhão. Ou seja, eu tenho mais impureza que a substância que eu quero usar para o paciente. Aí, a pergunta que ele faz para o príncipe: como as soluções homeopáticas saberiam de quais moléculas a informação deveria ser armazenada? Das impurezas ou da cafeína? Então, vocês entenderam que naquela água, além de ter a cafeína, ou o nosso exemplo aqui, eu e você da dipirona, além de ter essa informação, água não tem água, né, solvente, tem outros solutos ali dentro. Tem outras impurezas. A água vai armazenar qual informação? Do nosso remédio para te curar? Ou ela vai guardar a informação das impurezas? Gente, isso é mágica. Isso não é ciência. Pega para ler. Não dá, não desce. 10 elevado a 60 daqui. A diluição defendida por Hahnemann para a maioria dos casos, né, nessa questão aí da homeopatia. Conforme a físico-química moderna, em média, isso significa administrar 2 bilhões de doses por segundo. Vou falar tudo de novo. Essa constante defendida para diluição da homeopatia, vamos explicar segundo a física-química. Olha isso que eu vou falar para vocês. Administrar 2 bilhões de doses por segundo a 6 bilhões de pacientes por 4 bilhões de anos para oferecer uma única molécula do soluto original para algum paciente. Esse tal desse Hahnemann é uma pessoa muito importante aí para a homeopatia do século XIX. Aí vocês vão entender também, né, que naquela época a medicina não era avançada. Qual que é a justificativa para hoje a gente aceitar um negócio desse? Quanta coisa errada não tinha em 1700, né, porque ele nasceu, né? Quanta coisa errada não tinha na medicina que não faz sentido, que a gente não faz mais hoje. E isso é um questionamento que esse professor faz pro príncipe, na carta dele. Uma vez que a homeopatia foi criada muito tempo antes da descoberta de antibióticos, o químico perguntou por que a homeopatia foi ineficaz no tratamento de infecções na era pré-antibiótico. Na era pré-antibiótico, as pessoas morriam por infecção. Antes das vacinas, as pessoas pegavam doenças, né? Muitas pessoas morriam porque não existia vacina, né? Morriam de sarampo, rubéola, um monte de coisa que a gente pode evitar hoje. E hoje os homeopatas não tomam vacina. Ah, mas eu tomo homeopatia e tomo vacina. Bom pra você. Porque, gente, não é 1, não é 2, não é 3 médicos que desprezam a homeopatia, que sabem que ela é ineficaz e que é algo risível e mágico. É que eles acabam ficando quietos para não ter discussão entre colegas e tudo mais. E eu gosto de conversar, saber as experiências desses médicos, né? Teve um médico infectologista, médico em infecções, tratando uma médica, né, homeopata, que não tomava vacina, nem vacinava os filhos. Tava com um problema lá, foi nesse médico e ele falou: olha, se você não fizer isso e isso, não precisa vir mais aqui não, porque não tem o que eu fazer. Se você não aceitar a ciência, como é que vai fazer? Sabe? Então é muito difícil. Porque não adianta falar assim, a homeopatia, ela não faz mal pra ninguém. Faz mal sim. E isso é uma coisa que a Natália Pasternak tenta passar para mostrar para o Brasil. Eu vou estar nessa luta junto com ela. Porque a pessoa fala assim, ai Mariângela, mas olha, é só uma aguinha com açúcar, que mal que faz? Faz mal porque a pessoa começa a entrar num pensamento mágico. Começa a deixar de acreditar na ciência, no embasamento científico. Porque a maior parte das pessoas que usam homeopatia, gente, não só paciente, como médico, pessoas da área da saúde que médicos que receitam isso, não tomam vacina. E a gente tá com um problema de surto de doenças que poderiam ser evitadas com a vacinação. Como é que a gente pode ter um Ministério da Saúde que faz campanha para a saúde, campanha para vacinação,
que está correndo aí para tentar frear esse surto que está tendo lá em São Paulo e as mortes que estão tendo por sarampo, como é que a gente pode ter uma área da saúde lutando aqui e uma mesma área da pseudo-saúde, né, que são a pseudociência aí, e alguns médicos lutando contra? Como que a gente pode ter médico anti-vacina contra o Ministério da Saúde? Contra a saúde do povo? Não faz sentido. A ciência não pode ser assim. A ciência não pode ter um grupo aqui e um grupo aqui, não. Gente, na ciência existe uma coisa que está certa e uma coisa que está errada. Não existe verdade absoluta, porque a ciência ela sempre vai melhorando. Mas tem aquilo que é certo. O que é certo é uma infecção bacteriana, eu vou tratar com antibióticos, e vai depender da classe que eu vou usar, vai depender da sua infecção, mas eu vou tratar com isso. Existe o errado. Vou tratar uma infecção bacteriana com açúcar e água. Isso é o errado. Então a gente tem sim o que é certo e errado na ciência. Esse certo e esse errado, ele pode mudar. Mais pra frente pode surgir um medicamento melhor. A gente pode descobrir novas fórmulas das coisas, mas a gente existe a ciência para isso. Existem cientistas para isso. Existe a academia para falar, vamos seguir por aqui, porque se a gente seguir por aqui, a gente vai ter uma vida melhor, uma vida mais digna para a população. E cabe ao Estado, cabe ao Ministério da Saúde, caberia ao CFM também preservar pelo aquilo que é de todo, pelo aquilo que é público, aquilo que é melhor para todos. É por isso que os sistemas únicos de saúde no mundo aí fora, esses outros países não têm o negócio que a gente tem aqui no Brasil. Mas existem, sim, os Estados Unidos é tudo privado, mas existem saúde pública também por aí fora. Estão tirando a homeopatia por quê? Porque a gente tem que investir aquilo que é do Estado, aquilo que é do povo, investir dinheiro naquilo que vai trazer o melhor custo-benefício. Aquilo que vai realmente ajudar as pessoas.